Glória a Deus. Então, irmãos, a gente vai discorrer hoje sobre o Salmo 51. O Salmo 51 é o hino do coração quebrantado, né? O hino do coração arrependido. É o hino do coração que vai até o pó buscando a face do Senhor. E eu estava justamente lendo esse salmo e clamando ao Senhor nesse final de semana. E aí foi nesse exato momento que o Espírito Santo colocou no meu coração para a gente fazer essa palavra hoje, essa ministração, e entrar um pouquinho mais a fundo nas entranhas desse salmo maravilhoso. Então eu vou ler ele e depois a gente volta e vai fazendo parte a parte. A versão que eu vou ler aqui é da Bíblia de Jerusalém, talvez ela esteja um pouquinho diferente da NVI ou da Almeida, mas a essência é a mesma. Salmo 51. Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Apaga as minhas transgressões por tua grande compaixão. Lava-me inteiro da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minhas transgressões e diante de mim está sempre o meu pecado. Pequei contra ti somente. Pratiquei o que é mal aos teus olhos. Tens razão, portanto, ao falar, e a tua vitória se manifesta ao julgar. Eis que nasci na iniquidade, minha mãe concebeu-me no pecado. Eis que amas a verdade no fundo do ser, e me ensinas a sabedoria no segredo. Purifica meu pecado com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, e dancem os ossos que esmagaste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga minhas iniquidades todas. Ó Deus, cria em mim um coração puro, renova um espírito firme no meu peito, não me rejeites para longe de tua face, não retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me o júbilo da tua salvação e que um espírito generoso me sustente. Ensinarei teus caminhos aos rebeldes para que os pecadores voltem a ti. Livra-me do sangue, ó Deus, meu Salvador, e minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, abre meus lábios e minha língua anunciará o teu louvor. Pois tu não queres sacrifício e um holocausto não te agrada. Sacrifício a Deus é espírito contrito. Coração contrito e esmagado, ó Deus, tu não desprezas. Faze o bem a Sião por teu favor, reconstrói as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, holocaustos e ofertas totais, e em teu altar se oferecerão novilhos. Glória a Deus. Então, na verdade, a história desse salmo, assim, a gente conhece, né? Foi quando Davi teve os olhos abertos pelo confronto do profeta Natã, e ele foi como se caíssem as escamas, e ele vê o que ele tinha feito e se arrepende amarga e profundamente e larga tudo que ele está fazendo para buscar a face do Senhor, né? Então, a primeira coisa que o Espírito Santo me colocou no coração foi justamente em relação a Natã, né? Os profetas, eles tiveram um papel muito importante, totalmente decisivo até na palavra de Deus. E então Natã vem e confronta Davi, né? Estava me perguntando, né, para o Senhor, por que a gente já não, hoje na nossa geração, não tem esses profetas dessa envergadura, desses homens de Deus, né? E a resposta foi bem clara, porque nós temos o Espírito Santo. Porque o profeta, na verdade, esses profetas que falaram sobre a nação de Israel e o macro-apocalipse, o profeta, na verdade, ele vinha para convencer o povo do pecado, da justiça e do juízo. Então, hoje nós temos o Espírito Santo que atua e nos convence disso, como a gente permite. Não que o ministério da profecia não é lícito, pelo contrário, Paulo até incentiva, né, na carta aos Coríntios, a gente a aderir e ter o ministério profético,
mas eu acho que algumas questões, principalmente relacionadas às nossas dificuldades com o pecado, a gente tem que estar atento à voz do Espírito Santo. Muitas vezes a gente vai buscar coisas, profecias em outras casas, em lugares, porque a gente ouve que aquele profeta era ungido e vem com a verdade, vem falando e tal, e de fato pode ser, mas muitas vezes, no secreto, o Espírito Santo vai te confrontar e vai te trazer, né, à tona, diante dos teus olhos, aquilo que às vezes a gente está fazendo e nem percebeu, né? Que foi o que aconteceu com Davi, porque ele teve toda aquela situação, ele agiu daquela forma e achou que estava fazendo certo, né? Porque até então ele não tinha se tocado do tamanho do erro que ele estava cometendo. Então ele é confrontado e ele cai em si. E quando eu comecei a ler o Salmo, o Espírito Santo começou a colocar na minha cabeça como se fosse números, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E até eu entender aquilo, demorou um tempinho, mas eu compreendi que ele estava como se compactando, assim, 7 passos, ou não sei como vou chamar isso, 7 situações que a gente tem nesse momento do espírito contrito e do arrependimento, e o Salmo 51 nos leva a isso. Então, eu vou... E essas partes, elas são divididas de 4 em 4 versos. E é perfeito como se encaixa. Quando eu comecei a ler e a dissecar um pouco mais, e vocês vão compreender aquilo que eu quero falar. Então, no primeiro momento, Davi, ele está lá, e ele percebe, ele fala: tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Apaga as minhas transgressões por teu grande amor. Então, é aquele momento que a gente percebe a burrada, né, que a gente fez, e a gente quer que Deus apague logo aquele nosso pecado e aquela nossa situação. A gente se sente sujo, né? Então, ele fala: lava-me inteiro da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, a primeira situação é quando o Espírito Santo nos confronta e a gente se sente sujo. E rapidamente a gente quer que Deus nos lave daquele. E glória a Deus por isso, né? Porque o problema seria se a gente fosse confrontado e não tivesse nem aí para a voz do Espírito Santo. Mas é esse primeiro momento que a gente tem esse entendimento que a gente cometeu um pecado, que caiu em erro. E então a gente fala: Deus, por favor, me ajuda, paga esse pecado, me lava com teu sangue e tal, né? É o primeiro momento. No segundo momento, então, tem o confronto de Deus, do Espírito Santo, e a gente se sente sujo. Depois a gente vai para o reconhecimento do pecado. Pois reconheço as minhas transgressões, e diante de mim está sempre o meu pecado. Essa é uma situação que eu tomei por mim, assim, quantas vezes eu tive diante do Senhor e falei: Pai, me dá mais uma chance, eu não vou errar mais, não vou errar mais, por favor, me perdoa só mais essa vez. Mas a grande verdade é que a gente não pode falar isso, porque o pecado está sempre diante de nós, né? O diabo ao derredor, rugindo como um leão, e a gente, por mais que a gente entre em processos de santidade e procure andar nos caminhos do Senhor, a gente está sempre suscetível ao pecado, né? Então é o que Davi fala aqui: e diante de mim está sempre o meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o que é mal aos teus olhos. E para ilustrar ainda um pouco mais essa questão do pecado, que é da nossa carne corruptível, tem uma passagem que está em Isaías, capítulo 59, versículo 12. Então, olha o que ele fala, o que o profeta fala, né? Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. 2 pontos. Quais são as iniquidades? Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta,
proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Então, eu acho que Davi ele começa a se revelar um coração segundo, um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhece a fraqueza da carne em todo o tempo. E ele não vê que ele vai... ele não faz uma promessa ao Senhor, Senhor, eu vou ser bonzinho, vou melhorar e tal. Ele fala assim, a minha carne é isso. Infelizmente é o pecado. E é a mesma coisa que Isaías está falando aqui. Claro que, por isso que a gente entende hoje, quem compreende esse tipo de coisa, quem é confrontado por esse tipo de coisa, e esse tipo de palavra entra dentro do coração, reconhece a obra da cruz. Porque a gente não tem capacidade de ser bom. A gente não consegue ser bom. O tempo todo a gente está tendenciando ao mal, ao pecado, ao erro, ao engano. E Davi tanto Davi quanto Isaías e outras passagens também estão falando sobre isso, né? Principalmente essas duas são muito fortes, são muito claras para nós. E aí a gente vai para o terceiro passo. O primeiro, então, foi nós cometemos o pecado, queremos que Deus nos lave, reconhecemos o erro, e o terceiro é reconhecer que o julgamento de Deus é justo sobre nós. Então Davi fala: tens razão, portanto, ao falar, e a tua vitória se manifesta ao julgar. Eis que eu nasci na iniquidade, minha mãe concebeu-me no pecado. E aí tem várias vertentes que falam desse minha mãe concebeu-me no pecado. Alguns dizem que ele era filho bastardo, outros dizem outras coisas, mas isso não vem ao caso. Na verdade, isso não... Mas eu vou buscar uma passagem que vem de encontro a isso aqui, que está lá em Jó, capítulo 14. Jó, capítulo 14, versículo 4. Então, Jó, nesse momento é Jó quem fala mesmo, né? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. Tu decretasses o número de seus meses, estabelecesse limites que ele não pode ultrapassar. Então, a nossa natureza humana é falha, e nós temos que reconhecer que o julgamento de Deus é justo, e a justiça divina é o Filho, é Jesus. É por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida, a eternidade só pode entrar através dele, porque ele é a justiça divina. Quem aceita o julgamento de Deus, aceita o Filho, porque percebe que por si só não consegue ser melhor, não consegue, por obras, não consegue chegar a lugar nenhum. Então, a nossa salvação ela não pode ser de outra forma, a não ser pelo sangue de Jesus. Então, nós reconhecemos que o julgamento de Deus é justo. E aí, o quarto passo que Davi coloca diante de Deus é para que Deus nos ensine a ser pessoas mais justas e retas. Então, ele fala: eis que amas a verdade no fundo do ser, e me ensinas a sabedoria no segredo. Purifica-me com o hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Então, nessa época, o Messias não tinha se manifestado ainda, né? E ele fala do hisopo aqui. Mas o hisopo tem um link muito, muito interessante com Levítico. Vamos passear na Bíblia um pouco. Levítico capítulo 14. Levítico capítulo 14, a partir do versículo 4. Então, olha que interessante, né? O Levítico ele tem as orientações da lei mosaica, né? Então, e uma delas era o seguinte: o sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de hisopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então, olha que interessante, né? E se a gente for pegar esses elementos aqui, gastei um tempo nisso, as aves correspondem à questão celestial do Senhor, né? A questão que vem dos céus. Um pedaço de madeira, não precisa nem falar, né? O madeiro.
o pano vermelho, o sangue e o ramo de sopo, o Espírito Santo, que vem para nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Então, essa passagem de Levítico, ela aponta muito fortemente, né, para essa questão da purificação. Então, eu achei muito, muito incrível, né, esse link que dá para fazer com a questão da lei. Tem milhares de outros, né, que apontam para o Senhor, tudo aponta para o Senhor, mas é bem interessante esse aí. Em relação a isso, a nossa purificação através do sangue de Jesus, vamos dar uma olhada lá em Hebreus capítulo 9, que é um texto clássico também, mas que é sempre bom a gente ler para que fique gravado na nossa mente, que se esquece das coisas. Hebreus capítulo 9, versículo 13, que é um dos textos mais lindos, na minha opinião, da palavra. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Ou seja, a nossa carne, ela não tem conversão, só um corpo novo, porém a nossa consciência pode ser purificada pelo sangue de Jesus, né? E é aqui que se trava a nossa batalha. É aqui que a gente começa a vencer o pecado do dia a dia. Então, eu acho que, claro, se Davi fosse reescrever o Salmo 51 hoje, ele não falaria isso, mas falaria o sangue de Jesus. Então, fica muito claro aqui que quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, é para que esse sangue limpe a nossa consciência daquilo que está errado, daquilo que está, muitas vezes, lá dentro, de uma forma... às vezes, tem coisas da nossa criação que foram sendo colocadas lá em quartinhos, em lugares escuros, enxergar além daquilo que está na frente do nosso nariz e botar os nossos olhos nos céus e não na terra. Bom, então o quinto passo agora. Então nós cometemos o pecado, queremos ser limpos, reconhecemos o pecado, reconhecemos o julgamento de Deus que é justo, pedimos que Ele nos purifique, nos ensine, e aí a gente começa a sentir a felicidade de novo. E é o que Davi fala aqui. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, e dancem os ossos que esmagaste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades todas. Ou seja, ele reconhece diante de Deus que ele é pecador e que ele precisa de ajuda, e ele sente naquele momento o amor do Pai. Então ele começa a voltar a sentir alegria dentro dele, né? É aquele momento onde a gente, depois de repente de cometer um pecado, a gente sente o amor e o cuidado do Pai, né? Ele nos perdoou, ele não é um pai irado que vai, né? E tal. Então a gente começa a sentir essa felicidade interna novamente. E essa felicidade nos faz ir para o sexto passo, que é o querer andar em retidão. Poxa, Deus me perdoou novamente, eu preciso andar em retidão, né? E aí Davi fala, ó Deus, cria em mim um coração puro. E aqui tem uma coisa muito legal, porque esse verbo criar, no hebraico, é o mesmo do que está em Gênesis. Traz à existência um coração puro. Ou seja, de novo, não depende de nós. Só Deus, através da limpeza da consciência, que restaura em nós, ou cria, traz à existência um coração puro, verdadeiramente puro. Renova um espírito firme no meu peito. Não me rejeites para longe de tua face. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Das muitas vezes que eu pequei, o meu maior desespero é sempre esse.
a falta de comunhão com o Espírito Santo naquele momento. Então, o que me desespera, ou me desesperava, era, sabe, eu queria logo já pedir perdão e muitas vezes errei porque achava que estava sentindo arrependimento, mas estava sentindo remorso, né, que são duas coisas diferentes. Mas aquele momento onde é aquela interrupção da comunhão com o Espírito Santo, que está na nossa cabeça, né? Porque na verdade ela não acontece. Como ele não pode comungar com o pecado, ele deixa para que não é que ele se afasta totalmente, mas ele respeita aquele momento onde nós caímos, né? Então, é muito lindo isso, e tem uma outra passagem que fala, que casa com essa passagem, muito bem, que está em Ezequiel, capítulo 11, que também é um texto clássico e maravilhoso, que está nas minhas citações quase que perpétuas. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Então, Deus está falando ao povo, né? Eu darei, o Senhor, né? Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Quantas vezes eu chorei diante da face do Senhor, pedindo para que Ele me entregasse esse coração de carne, que Ele moldasse meu coração para que não ficasse dividido entre as coisas do mundo e as coisas celestiais. E quando Davi fala para que Deus traz à existência um coração puro, é a mesma coisa que Ezequiel tá falando aqui, Deus está falando através de Ezequiel, para que ele vai criar esse coração que não é dividido, que é totalmente entregue a ele, né? Que é um coração que não vem das nossas emoções, mas sim vem da nossa consciência, que está purificada pelo sangue de Jesus. Então aí esse coração começa a nascer, esse coração começa a brotar, esse coração de carne, sabe? Então essa é uma oração assim que para mim ela é muito, ela está presente em todo o tempo praticamente, assim. Eu me lembro desse versículo porque é isso que eu peço ao Senhor, sabe? É isso que eu peço ao Senhor para que Ele transforme esse coração um coração puro, num coração que esteja ligado à minha consciência através do sangue de Jesus. E o sétimo, então, olha o processo que Davi passou, que é um processo que eu particularmente me vejo nele assim muitas vezes. Nós cometemos o pecado e o Espírito Santo nos confronta. Então nós reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos que o julgamento de Deus é justo. Pedimos para que Ele nos ensine. Depois nós começamos a nos sentir alegre novamente e queremos andar em retidão, né? Porque o nosso Pai Celestial nos ama e nos perdoou. Então, depois que nós estamos restaurados e pedimos ao Senhor para que Ele nos ajude a andar em retidão e ter um coração não dividido, é que vem o sétimo, que é quando isso se estende ao próximo. Ele fala: devolve-me o júbilo da tua salvação e que um espírito generoso me sustente. Ensinarei teus caminhos aos rebeldes para que os pecadores voltem a ti. Então é aquela história. Aquele que tem uma ferida curada, verdadeiramente curada, sarada pelo Senhor, ele está apto a ajudar o seu próximo naquele mesmo problema que ele teve. É o que Davi está falando, porque Davi foi rebelde, foi extremamente rebelde diante da face de Deus, porque ele fez tudo aquilo que fez, e ele está falando: ensinarei os teus caminhos aos rebeldes, ou seja, eu vou mostrar aos outros aquilo que aconteceu comigo, né?
Então, eu acho que a partir do momento que o Senhor, que a gente se deixa ser moldado pelo Espírito Santo, que a gente entende que a nossa consciência precisa ser purificada pelo sangue de Jesus, que a gente se rende completamente à ação do Espírito Santo, então a gente começa a experimentar um outro estágio, que é o de poder contribuir com o corpo. Justamente casa com aquela que a gente falou semana passada, que quando você vai avançando na maturidade espiritual, as suas experiências começam a ser com o corpo também, né? Eu me lembrei disso quando estava lendo aqui e estudando. Então, é tremendo, né? Então, aí ele dá sequência aqui: livra-me do sangue, ó Deus, meu Salvador, e minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, abre meus lábios e minha língua anunciará o teu louvor. Pois tu não queres sacrifício e um holocausto não te agrada. Sacrifício a Deus é espírito contrito, coração contrito e esmagado. Ó Deus, tu não desprezas. Então é aquela velha, também uma das frases que a gente mais fala, né? Um coração quebrantado, Deus não resiste. E é a grande verdade, né? Davi foi considerado por Deus um homem, não por causa das suas capacidades, mas por causa do seu coração extremamente quebrantado. Então, o coração quebrantado é a chave para que Deus habite em nós. E isso é tão verdade que eu separei duas passagens aqui, já me encaminhando para o final, duas passagens onde onde a gente percebe que o que Deus quer mesmo é um coração contrito e rendido a Ele. A primeira está em Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5, versículo 21. Aqui, Deus está sendo muito duro com Israel, porque eles estavam fazendo as coisas por religiosidade, sem quebrantamento nenhum. Então, Deus fala: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos, ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Então isso aqui é muito poderoso e muito forte. E muitas vezes eu vejo essas situações aqui dentro da nossa igreja atual, né, contemporânea. Quantas e quantas, né? Eu acho que, eu não vou dar nome aos bois, mas todos nós nascemos de uma certa forma num berço assim bastante religioso, que a gente sabe o que acontece. Vamos lá para fazer o nosso trabalho, sair com a consciência tranquila. Essas são as festas religiosas que Deus odeia, porque não há quebrantamento. Não estou falando que 100% das pessoas que estão lá são assim, eu acho que existem corações quebrantados lá também. Mas você é levado por todo aquele clima, aquela situação e tal, a fazer uma coisa fria, simplesmente por um ritual. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente faz as coisas para Deus, para não cair nesse tipo de coisa jamais. Em compensação, a outra passagem está em Isaías. Voltamos para Isaías, capítulo 57. Isaías 57, versículo 15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então, olha que tremendo isso, né? Deus, o Deus que habita na luz inacessível, que é o lugar alto e sublime, também está
com o contrito de coração e humilde de espírito. É por isso que Jesus inaugura o Sermão do Monte com felizes são os pobres de espírito. É a chave. É a chave do nosso Deus, coração contrito. Por isso que ele chamou Davi. E é por isso, e ele é muito claro aqui naquilo que ele fala. Então eu acho que uma das coisas que nós, como cristãos, e como aqueles que amam o nosso Senhor, uma das coisas que a gente tem que se preocupar é manter esse coração de carne, esse coração quebrantado. Nós vamos cair, nós vamos errar, mas a gente não pode desistir nunca de buscar a face do Senhor, de pedir o discernimento do Espírito Santo, de clamar pelo sangue de Jesus para que venha na nossa consciência e nos convença e nos ajude a ter esse tipo de intenção, que os nossos olhos possam se voltar para as coisas de Deus. E aí ele termina, e essa parte aqui tem mais uma parte que ela se prolonga, mas eu vou deixar para uma outra, porque ela discorre aqui, porque parece que ele quebra o texto, porque ele vem falando dele, do pecado, e não sei o que daqui a pouco ele fala: faze o bem a Sião, por teu favor, reconstrói as muralhas de Jerusalém. Né? Parece um texto meio desconexo, mas na verdade não tem nada de desconexo, né? Tem uma conexão bem profunda. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, holocaustos e ofertas totais, e em teu altar se oferecerão novilhos. Então, eu só vou comentar que o coração dele é tão generoso que no final ele se preocupa só com o povo, né? Como quando ele comete o erro do censo e Deus dá 3 opções para ele escolhe a que ele se lasca, né? Ele deixa não permite que o povo seja maltratado, né? Esse era o coração de Davi. Mas aí na próxima oportunidade eu vou falar um pouquinho sobre esse capítulo final aqui. Então vou ficar nesses 7 aqui, eu anotei eles aqui, que é cometemos o pecado, o Espírito Santo nos confronta, reconhecemos o pecado, reconhecemos os julgamentos de Deus, pedimos que Deus nos mostre o caminho, a retidão do coração, nos sentimos alegres novamente e, por amor de Deus, queremos andar em retidão para então poder ajudar outras pessoas no caminho. E o coração quebrantado é a chave de todas as coisas para que a gente possa ter uma comunhão íntima e perene com o Senhor. Eu creio que o Senhor sabe todas as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos medos, os nossos receios, os nossos anseios, sabe mesmo quando a gente vai errar. Né? Antes que a palavra me chegue à boca, tu já conheces, Senhor. Então, e o que Ele quer de nós é que a gente reconheça que a gente é limitado e que a obra dele é a redenção que nós precisamos. Amém, queridos? Seria isso nosso papo de hoje.